Microverso. O podcast que eu falo o que quero porque ele é meu e não seu. Fala galera, aqui quem fala é o Robert. E hoje o assunto, ele é cheio de lágrimas, mimimis. Toda vez que é anunciado alguma produção que quebre o sonho molhado do nerd boomer, começa o dilúvio de lágrimas. Seja o argumento de agora tudo é lacração, ou desfigurar um personagem. Ou também o meu favorito, que é estão estragando a minha infância. Sim, porque uma produção em pleno 2020 vai destruir a infância de marmanjo de mais de 20 anos nas costas. Dito isso, tem muitos filmes que poderiam alcançar mais públicos, mas que acabam sendo taxados antes mesmo de estrearem. E aí eles são chamados de ruins, porcarias e etc. Adicione aqui o adjetivo para ofender e diminuir o filme. Mas o que é um filme ruim pra gente que é povão? Roteiro ruim? Interpretações que deixam a desejar? Atores e atrizes que a gente queria a outra opção que a gente já tinha imaginado anteriormente? Meteção de dedo de estúdio no trabalho do diretor? Todas as opções anteriores, seja uma delas ou um conjunto de mais algumas, ainda assim tem uma quinta alternativa: os fãs. E digo os fãs entre aspas porque, desculpa, mas quem vive reclamando de lacração para agradar o público é quem mais fica exigindo na internet igual criança mimada. E hoje eu decidi falar desse cômodo que não foi feito para eles, porque falha todo filme tem. E claro que algumas vezes são bem nítidas ao ponto de percebermos o motivo de fracasso em bilheteria. Mas é para tudo isso mesmo? O primeiro exemplo que trago aqui para vocês é As Panteras. Que teve lançamento em 2019, dirigido pela Elizabeth Banks, estrelado pela Naomi Scott, a Ella Balinska e a Kristen Stewart, que aliás é outra que só leva a crítica por causa da atuação em Crepúsculos, que foi há 10 anos, sendo que ela tem feito uns filmes bem bacanas recentemente. Mas voltando, o filme de Retorno das Angels, que teve como último trio a Cameron Diaz, Lucy Liu e a Drew Barrymore, que também, aliás, é uma das produtoras executivas nesse novo. E eu não sei se vocês lembram, mas nos dois filmes anteriores, que são lá dos anos 2000, tivemos a Lucy Liu, toda dominatrix, numa sala com vários nerds, o trio em várias roupas sexualizadas, e nenhum deles se leva a sério. É um filme para você se divertir e pronto. Então, qual o problema com o novo? Não ter todo o apelo sexual? Bom, logo no início vemos a Kristen seduzindo o cara enquanto se ele pendura em uma cortina. Tem a Ella Balinska flertando com o Noah Centineo. Falta de ação? O filme tem diversas cenas de luta. E até um cara empalado numa escultura de gelo. Então não é algo que tá faltando ali. O problema é a tal lacração. Aliás, toda vez que eu falo essa palavra é super aquele meme de revirar os olhos. Enfim, para uma parcela de macho infantil, pegar situações que acontecem no cotidiano de mulheres, na vida real, e trazer ele para um filme é lacração. Quando que na verdade a produção está fazendo com que parte do público se identifique com os personagens. Mas talvez seja uma questão de encontrar mais exemplos, não é mesmo? Afinal, esse é só um filme. Que tal Atômica, que é estrelado pela maravilhosa Charlize? Ah, Robert, mas esse copiou um pouco da estética de John Wick, e o filme não é tão bem assim, tão bom assim. Primeiro que o filme é uma adaptação da graphic novel lançada originalmente em 2012. E as alterações que tiveram melhoraram muito o filme, principalmente o final. Em segundo lugar, quantos filmes de ação tem um cara metendo porrada em todo mundo ou atirando e etc? São muitos, não é? Basicamente, esses protagonistas são motivados por vingança. Atômica se passa durante a Guerra Fria, perto do período da queda do Muro de Berlim,
bem próximo ali naqueles últimos dias. Tem espiões, cenas bem coreografadas de luta e aquele jogo de edição pra fazer parecer que não tem cortes, que é bem bacana. Além de uma trilha sonora que ficou bem inserida nas cenas. E não se engane, gosto muito de John Wick, mesmo com toda aquela frescura de ter o sommelier de armas e aquela loja de ternos, o filme é foda. Mas aqui talvez o problema seja a personagem principal ser uma mulher descendo a pancada ao invés de um cara cabeludo e barbado. Talvez seja ela não precisar ser como aquelas as antigas Bond Girls, que são todas sexualizadas e só estão ali pra se relacionar com o principal. Enfim, pode ser coisa da minha cabeça. Aqui, nesse próximo, são duas situações, ou melhor, dos personagens, a Viúva Negra e a Capitã Marvel. A quantidade de crítica que a primeira não recebeu quando apareceu pela primeira vez em O Homem de Ferro 2 se dá mais pelo fato do traje que a Scarlett usava ser bem sexualizado, e ela até comentou numa entrevista que ela não podia usar nada por baixo, do que realmente qualquer outra coisa. Já a Brie Larson não pode postar um vídeo ou foto que às vezes não tem nada a ver com o MCU, que vem ataque até dos infernos vindo dos nerd boladão, que é o famoso nerd punheteiro. E antes mesmo do filme ser lançado, a chuva de críticas, porque nos pôsteres de divulgação ela não está sorrindo, o uniforme não está legal. Ah, mas ela falou que não queria homens brancos para as entrevistas. Meus queridos, senta aqui rapidinho. Falar que não quer somente homens brancos é outra coisa bem diferente. É querer ter diversidade, até em relação às perguntas que os caras acabam fazendo sempre as mesmas. Então, assim, interpretação de texto, mandou beijos. O primeiro filme, Solo de uma Heroína no MCU, abordou um monte de coisas bacanas que, se os nerds chorões tivessem dado mais atenção, teriam curtido bem mais e aprendido umas coisas bem pertinentes, como, por exemplo, a dificuldade que mulheres têm em ingressarem e serem valorizadas no ambiente de trabalho em funções tidas como de homens, porque a Carol e a Maria estão lá batalhando para serem pilotos e serem reconhecidas. Outra coisa é o lance família. A Carol chegou a morar com a Maria e a filha dela, a Mônica. Acho que eu lembrei o nome dessa vez. E pô, olha que bacana ver configurações diferentes de família. Coisa que hoje em dia representa muita gente no mundo. Ah, mas ela é uma personagem arrogante. Eu não sei se vocês já viram um cara chamado Tony Stark, que faz parte do mesmo universo cinematográfico. Ah, mas a roupa dela é esquisita e etc. Eu não sei vocês, mas se eu estivesse em missão pelo espaço, eu ia querer algo que cobrisse meu corpo, principalmente o meu traseiro. Uma coisa que vemos na relação dela com a personagem do Jude Law, que meio que acaba sendo o vilão do filme, é ele querendo que ela se prove a todo instante pra ele. E eu tenho certeza que as mulheres e meninas que viram no final ela dizendo que não precisa provar nada pra ele, devem ter ficado muito satisfeitas. Porque isso é uma situação que infelizmente acompanha a vida de mulheres em muitos lugares. Isso para não dizer em todos eles. Porém, ainda deve ser coisa da minha cabeça. Ah, mas eu acho que eu lembrei de outro. O filme da Mulher Maravilha é muitas vezes usado para comparar com o filme anterior. Concordo que a cena da Diana saindo da trincheira e a musiquinha, a guitarrinha, elas são foda demais. Foi emocionante ver aquilo no cinema. Mas vamos analisar aqui. Meio que não era preciso ela tirar o casaco pra ir lá atacar. Mas eu entendo, tem que mostrar um figurino bonitão, ok, foi gasto aquilo, então faz parte da personagem. O lance aqui é, aquela fragilidade toda nela era realmente necessária? Porque eu cresci vendo a Mulher Maravilha sendo fodona, tipo, sozinha. O interesse amoroso?
ok, todo filme tem, é bem batido, mas as pessoas querem ver o pares românticos. Agora me fala, no filme do Superman a gente vê a Lois salvando o dia? Ou sei lá, a Jane em Thor 2? Ou a Pepper no Homem de Ferro? Não. Sabe por quê? O filme não é delas, é deles. Então por que diabos, quem faz o grande ato heróico é aquele chato do Steve Trevor? É filme da Mulher Maravilha. Esse é o título do filme. Mas não, colocaram o cara para salvar o dia. Tudo bem ele ser heróico, mas no final das contas foi ele que salvou, não foi a Diana. Isso porque eu nem falei do cara que fez o Ares, bem overreact no final lá, aquela voz esquisitíssima. E adivinha, no segundo filme vai ter mais Steve Trevor. É filme da Mulher Maravilha. Eles têm a Gal Gadot ali à disposição, que ficou ótima no papel, e vão trazer mais desse cara. É algo bem desnecessário. Por mais que seja meio que, pelo que pareceu, vai ser o vilão, trazendo algumas coisas que as pessoas amam de volta por um tempo, mesmo assim, não era necessário. A última aqui é a Sarah Connor. Falam muito que ela é foda, concordo. Aliás, eu até reassisti os 2 primeiros filmes recentemente e tudo mais. E que ela não é, e falam que ela não é sexualizada. Mas já pararam pra pensar que sempre tem algum cara ali pra ser o salvador dela? No primeiro filme tem o Kylo Reese, que na verdade ele mais toma pancada, né? Mas no final no final das contas, no primeiro filme, ele morre e ela que se salva. Mas mesmo assim, é ele guiando toda a aventura, por assim dizer. E no segundo tem o Arnold, que é ele, o T-800, ele volta pra ajudar. Mas claro que no filme de 2019, ficaram putíssimos, porque não tem John Connor. Colocaram uma androide maravilhosa, aliás, ela tá em Blade Runner 2049, que aliás ficou ótima, e questões mais atuais, como a questão de imigrante, e também é sobre a Dani, parêntese que a atuação dela foi fraquinha mesmo, e sobre ela ser a líder. Ela não é quem vai parir um salvador, ela vai se tornar essa salvadora contra a tal Legion, que envia o Heavy Nine. E, por último, 2 personagens que eu vou deixar como menção aqui. É a primeira, Lara Croft, do filme novo, com a Alicia Vikander. E a Rey, de Star Wars, que na verdade é acompanhada de um combo, né? Personagem feminina, um negro, um latino e uma asiática. A choradeira foi enorme. E isso vai ficar para um próximo episódio. Com certeza que Star Wars dá muito pano pra manga. Com tudo isso que foi falado, a questão aqui é: o filme é ruim mais pelos motivos lá do início, ou porque o nerd padrão não sabe apreciar algo que não foi produzido exclusivamente pro gosto dele e que ele consiga ali se sentir representado? É tão difícil assim deixar de ser cuzão, porque é isso que eles são, e ver as pessoas de diferentes backgrounds realizando coisas incríveis na tela e que possivelmente irão inspirar outras tantas. Enfim, é algo a pensar e rever esse hate todo que, ao meu ver, é bem desnecessário. E é isso. Você curtiu o programa de semana? Lembrou de outros exemplos? Porque eu tenho certeza que devem ter muitos mais. Comenta no @microversopod no Twitter ou no Instagram, ou até mesmo utilizando a hashtag microversopod. Até semana que vem e falou!